5 vezes que Saul tentou matar Davi, a primeira vez com uma lança, depois que o povo se decidiu a ouvir a Deus. Saul se tornou o primeiro rei de Israel. No entanto, apesar de receber uma ordem direta de Deus, Saul desobedeceu. Este ato de desobediência foi o limite que fez com que Deus retirasse seu espírito de Saul. A separação entre Deus e Saul é, sem dúvida, uma das ocorrências mais tristes nas Escrituras. Quando Saul descobre que Deus estava com Davi, o rei exclui Davi em todas as oportunidades. O ódio de Saul por Davi é evidenciado em 1 Samuel 18, versículo 10 a 13. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul, e ele começou a delirar em sua casa como se fosse louco. Davi tocava a harpa, como fazia todos os dias. Mas Saul tinha uma lança na mão e, de repente, atirou-a contra Davi, com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Por fim, Saul o afastou de sua presença e o nomeou comandante de 1000 soldados. E Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Quando Saul viu o quão bem-sucedido Davi era, ficou apreensivo. Mas todo Israel e Judá amavam Davi, pois ele os liderou em suas campanhas felizmente. Saul errou o alvo mortal, e Davi teve outra oportunidade de enfrentar as batalhas impostas por Saul. Quando alguém se torna obcecado em remover outra pessoa do caminho, isso é um indicativo de que essa pessoa está lidando com muitas batalhas invisíveis, mas pessoais. No caso do rei Saul, sua obsessão em matar Davi começou devido a um medo arraigado em seu coração, que existia muito antes mesmo de conhecer Davi. Agora, por causa dessa incapacidade de subjugar a ameaça constante dos filisteus, ele continua procurando alguém que fosse suficientemente forte para vencer essas batalhas incessantes e desonrosas com os filisteus. Ironicamente, o único homem que eventualmente derrotou os maiores oponentes de Saul acabaria se tornando seu inimigo também. Então, Davi derrotou o gigante filisteu com uma funda e uma pedra, sem uma espada na mão. Ele derrotou o Golias e o matou. O rei disse: "Descubra de quem é filho este jovem. De quem você é filho, jovem?" Saul perguntou a ele. Davi disse: "Eu sou o filho de seu servo Jessé de Belém." 1 Samuel 17. Infelizmente, assim que a alegria de matar Golias e expulsar o povo filisteu da batalha, o ciúme de Saul foi desencadeado, simplesmente porque o povo elogiava Davi mais do que jamais o elogiara. Quando os homens voltavam para casa depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel para encontrar o rei Saul, cantando e dançando com canções alegres. Enquanto dançavam, eles cantavam: "Saul matou seus milhares e Davi dezenas de milhares." Saul estava muito zangado. Este refrão o desagradou muito. Eles atribuíram a Davi dezenas de milhares, ele pensou. Mas a mim apenas milhares. O que mais ele pode conseguir, exceto o reino? Naquele momento, Saul ficou de olho em Davi. Embora Saul fosse agora vitorioso sobre seus inimigos de longa data, através da ajuda de Davi, ele nunca se sentiu confiante ou em paz com a posição que Deus lhe deu como rei de Israel. Até que lidemos com os demônios internos, fragilidades ou fraquezas que temos, sempre estaremos inquietos e com medo. Apenas o descanso total e a dependência em Deus podem nos trazer a verdadeira paz, tanto interna quanto externa. A peleja de Saul pela eficiente e sua fraqueza em buscar constantemente batalhas, sejam elas reais ou imaginárias, o levou a buscar a morte de Davi. Embora Davi o tenha acumulado vitórias no campo de batalha, quando Saul descobriu que não poderia matar Davi na presença de todos, ele decidiu fazê-lo indiretamente. Saul então nomeou Davi como o capitão de 1000 soldados, provavelmente na esperança de que ele morresse enquanto lutava contra os filisteus. O ciúme de Saul por Davi se transformou agora em desejo assassino. A filha de Saul, Mical, estava apaixonada por Davi, e quando eles contaram a Saul sobre isso, ele ficou satisfeito. "Eu a darei a ele", pensou ele, "para que ela possa ser uma armadilha para ele e para que a mão dos filisteus possa estar contra ele." Então Saul disse a Davi: "Agora você tem uma segunda oportunidade de se tornar meu genro." Saul tentou que seus servos falassem com Davi em particular e dissessem: "Olhe, o rei gosta de você, e todos os seus servos amam você. Agora torne-se genro dele." Eles repetiram essas palavras para Davi, mas Davi respondeu: "Você acha que é uma questão pequena se tornar genro do rei? Eu sou apenas um homem pobre e pouco conhecido."
Quando os servos de Saul contaram o que Davi havia dito, Saul respondeu: diga a Davi que o rei não quer outro preço pela noiva do que 100 prepúcios de filisteus. O plano de Saul era fazer com que Davi caísse nas mãos dos filisteus. Quando os servos disseram a Davi essas coisas, ele estava satisfeito em se tornar o genro do rei. Assim, antes de decorrer o tempo previsto, Davi levou seus homens com ele e saiu, matando 200 filisteus e trazendo de volta seus prepúcios. Eles contaram o número completo ao rei para que Davi pudesse se tornar o genro do rei. Então Saul deu-lhe sua filha Mical em casamento. Quando Saul descobriu que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical amava Davi, ele ficou ainda mais com medo dele, e ele tornou seu inimigo pelo resto de seus dias. Os triunfos contínuos de Davi na batalha foram visíveis como um sinal de que o Senhor estava com ele. Infelizmente, a ocorrência de Saul foi de crescente ódio e medo em relação a Davi. O medo de Saul se intensificou depois que Davi derrotou 200 filisteus, que era o dobro do número esperado. Tentativa de sua morte número 3 na casa de Davi. O rei Saul tentou matar Davi em seu palácio novamente, mas não deu certo. Então ele mandou seus soldados para sua casa. Saul ordenou os servos para a casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã, mas a esposa de Davi, Mical, o avisou: se você não fugir para salvar sua vida esta noite, amanhã você será morto. Então Mical levou Davi para baixo por uma janela, e ele fugiu e escapou. Então ela pegou um ídolo e colocou-o na cama, cobrindo-o com uma roupa e colocando um pouco de pelo de cabra na cabeça. Quando Saul mandou os homens para capturar Davi, Mical disse que ele estava doente. Então, Saul ordenou os homens de volta para ver Davi, e disse-lhes que o tragam até mim em sua cama para que pudesse matá-lo. Mas quando os homens entraram, lá estava o ídolo na cama. 1 Samuel 19, 11 a 17. Saul perguntou a Mical: por que você me traiu e deixou meu inimigo escapar? Fui obrigada a deixá-lo fugir, respondeu Mical. Ele ameaçou me matar se eu não o ajudasse. Assim, Davi escapou e foi a Ramá para encontrar-se com Samuel e contou-lhe tudo que Saul havia feito. Então Davi foi morar com Samuel em Naiote. Saul constantemente via Davi como seu inimigo, embora nunca lhe tivesse essa razão para pensar dessa forma. Davi sempre foi um filho e servo leal de Saul, mas ele o caçava constantemente porque sabia que a mão de Deus estava sobre ele. Além disso, desde o início, ele sabia que Davi era seu substituto no trono de Israel, e ele o odiava por esse motivo. Jonatas sempre achou difícil acreditar que seu pai odiava Davi o suficiente para matá-lo. Afinal, Davi só lhe trouxera bem. Mas ele estava prestes a levar um choque durante uma festa que estava chegando. Então Davi foi até Jonatas e perguntou: o que eu fiz? Qual foi o meu crime? Como eu prejudiquei seu pai por ele estar tentando me matar? Nunca. Jonatas respondeu: você não vai morrer. Olha, meu pai não faz nada grande ou pequeno sem me avisar. Por que ele esconderia isso de mim, não é assim? Então Davi se escondeu no campo, e quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se para comer, em seu lugar habitual, perto da parede, em frente a Jonatas, e Abner, chefe do seu exército, ao lado, mas o lugar de Davi estava vazio. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou que algo devia ter acontecido a Davi para torná-lo cerimonialmente impuro. Certamente ele está limpo. Mas no dia seguinte, no segundo dia do mês, o lugar de Davi estava vazio novamente. Então Saul perguntou ao seu filho Jonatas: por que o filho de Jessé não veio jantar, nem ontem, nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu sinceramente permissão para ir a Belém. A ira de Saul se acendeu em Jonatã, e ele disse a ele: você, filho de uma mulher perversa e rebelde, não sei por que você ficou do lado do filho de Jessé para sua própria vergonha, e para a vergonha da mãe que te deu à luz. Por tanto tempo quanto o filho de Jessé viver nesta terra, nem você nem seu reino será estabelecido. Agora envie alguém para trazê-lo até mim, pois ele deve morrer. Por que ele deveria ser morto? O que ele fez? Jonatas disse a seu pai. Mas Saul atirou uma lança nele para matá-lo. Então Jonatas sabia que seu pai pretendia matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa com uma raiva feroz naquele segundo dia da festa, que não comeu porque estava triste com o tratamento vergonhoso que seu pai dispensou a Davi. Na quinta tentativa de morte. Finalmente, quando Davi soube que não poderia mais se esconder de Saul em Israel, ele fugiu de Israel. Mas, surpreendentemente, as inseguranças de Saul continuaram borbulhando tanto por dentro que ele deixou o povo que foi chamado para liderar e correu atrás de Davi com a intenção de matá-lo. Sua obsessão incomum até o levou a matar pessoas que ajudaram Davi.
Agora, Saul ouviu que Davi e seus homens tinham sido descobertos, e Saul estava sentado com uma lança na mão sob a tamargueira na colina de Gibeia, com todos os seus oficiais de pé ao seu lado. Ele disse para eles: Ouçam, homens de Benjamim, o filho de Jessé dará a todos vocês campos e vinhedos. Ele fará de todos vocês comandantes de milhares e comandantes de centenas. É por isso que todos vocês conspiraram contra mim quando meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, que meu filho incitou meu servo a mentir para mim, como ele faz hoje. Aimeleque, capitão de seus guarda-costas e altamente respeitado em sua casa, respondeu ao rei que de todos os seus servos é tão leal como Davi, genro do rei. Mas o rei disse: Você certamente morrerá, você e toda a sua família. Então o rei tentou que os guardas do seu lado se virassem e matassem o sacerdote, porque eles também ficaram do lado de Davi. Eles sabiam que ele estava fugindo, mas não me contaram. Mas os oficiais do rei não estavam dispostos a levantar a mão para atacar os sacerdotes do Senhor. O rei então tentou que Doeg, o edomita, se virasse e matasse os sacerdotes. Então ele se virou e os matou. Naquele dia, ele matou 85 homens que usavam o éfode de linho. Ele também pôs no fio da espada a cidade dos sacerdotes, com seus homens e mulheres, suas crianças e bebês, e seu gado, jumentos e ovelhas. É triste saber que Saul chegou ao ponto de assassinar parentes de pessoas e destruir cidades só porque não conseguiu matar Davi e acabar com uma obsessão. Davi iniciou sua carreira como ajudante na corte de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Ele foi um guerreiro excepcional contra os filisteus, o que se tornou muito popular. No entanto, Saul ficou com ciúmes da popularidade de Davi e conspirou para matá-lo. Davi fugiu para o sul de Judá e para a Filístia, nas regiões costeiras da Palestina, onde mostrou grande sabedoria e visão ao estabelecer as bases de sua carreira. Após tantas tentativas fracassadas de matar Davi e 2 oportunidades perdidas de Davi para se vingar do ódio de Saul, uma trégua temporária finalmente chegou à corrida desenfreada iniciada por Saul. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém viu, nem ficou sabendo, nem acordou. Todos dormiam, porque havia caído sobre eles um profundo sono, vindo da parte do Senhor. Davi atravessou para o outro lado e ficou no topo da colina a alguma distância. Havia um amplo espaço entre eles. Ele chamou o exército e Abner, filho de Ner. Você não vai me responder? Abner respondeu: Quem é você que chama ao rei? O que você fez não é bom. Tão certo como o Senhor vive, você e seus homens devem morrer porque você não guardou seu domínio. O olhar ungido do Senhor ao seu redor. Onde está a lança do rei e o jarro de água que estavam perto de sua cabeça? Saul ouviu a voz de Davi e disse: É essa a sua voz, Davi, meu filho? Davi respondeu: Sim, é meu senhor. E acrescentou: Por que meu senhor perseguindo seu servo? O que eu fiz e de que mal sou culpado? Agora, não deixe meu sangue cair no chão, longe da presença do Senhor, o rei de Israel. Saí em busca de uma pulga, como quem caça uma perdiz nas montanhas. Então Saul disse: Pequei. Volte, meu filho Davi. Como hoje você considerou preciosa a minha vida, não farei mal a você de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Aqui está a lança do rei. Davi respondeu: Deixe um de seus jovens vir buscá-la. O Senhor recompensa a todos pela justiça e fidelidade. O Senhor entregou você em minhas mãos hoje, mas eu não coloquei a mão no ungido do Senhor. Tão certo quanto eu valorizo sua vida hoje, para que o Senhor valorize minha vida e me livre de todos os problemas. Então, Saul disse a Davi: Que você seja abençoado, Davi, meu filho. Você fará grandes coisas e certamente triunfará. Então Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para casa. Parece que foi quando Saul descobriu que era fútil e vai continuar lutando contra um homem que Deus havia escolhido explicitamente para substituí-lo por ser um rei improdutivo. Não temos certeza se as inseguranças, a raiva e o medo que levaram Saul a odiar Davi alguma vez deixaram seu coração antes de morrer. Mas uma coisa que certamente podemos aprender com sua história é que, se não lidarmos com nossas batalhas internas e vencermos os desejos malignos em nós, eles se tornarão mais proeminentes a cada dia, até que finalmente assumem o controle para destruir tudo o que entendemos. Por que Davi foi tão leal a Saul depois de tudo que Saul fez com ele? A liderança de Davi para com Saul foi principalmente porque Saul foi ungido como rei pelo Senhor. Isso significa que o reinado de Saul foi escolhido por Deus,
e Davi não queria agir contra a vontade de Deus. Em uma ocasião em que Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele se absteve, dizendo: "Tão certo como o Senhor vive, o próprio Senhor o atacará, ou sua hora chegará, e ele morrerá, ou irá para a batalha e perecerá. Mas o Senhor não permita que eu coloque a mão no ungido do Senhor." Davi acreditava que Saul estava nas mãos de Deus, e ele próprio estava proibido de matar Saul. Além disso, Davi considerava a vida de Saul preciosa e de tremendo valor. Davi tinha grande fé no plano e no tempo de Deus. Enquanto Deus queria que Saul fosse rei, Davi esperava. Ele não resolveria o problema com suas próprias mãos. Após a morte de Saul, Davi se tornou o rei de Judá por um período de 7 anos antes de ser nomeado rei de todo o Israel. Ele governou todo o Israel por um total de 40 anos, operando como ungido do Senhor. Davi, que demonstrou grande respeito pelo rei anterior, e mais tarde recebeu o papel sendo referido como um homem segundo o coração de Deus. Mas agora, o teu reino não subsistirá. O Senhor encontrou para si um homem, Davi, segundo o seu coração, e o Senhor o nomeou como líder e governante sobre o seu povo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por cada chamada e tarefa que você nos deu. Apreciamos a graça que nos encontramos e nos escolhemos para sermos seus para sempre. Em nome de Jesus, pedimos que você revele cada fraqueza e insegurança, determinada a nos destruir, assim como fez a Saul. Ao revelá-las, por favor, ajude-nos a abandonar essas obsessões e a nos contentar com cada uma de suas vitórias, em vez de ter inveja de outras pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém.